Então, eu já tenho aqui os valores totais, né, que na verdade é a soma desses valores. Então, se você tiver uma situação em que a tabela, né, a planilha pede um valor total, né, de uma determinada coluna ou linha, né, então você sabe que deve usar a fórmula, né, a função aqui, a fórmula da soma, tá? Igual soma, e aqui você define o intervalo de valores, né, o intervalo de células que você quer somar. Tá? Se eu quisesse somar, por exemplo, tudo isso daqui, eu posso pegar, escrever igual soma, e aí eu pego tudo isso daqui para somar. Ele vai me dar o valor total de todos esses valores que foram selecionados, que no caso é esse daqui. Ok? Muito bem. E aqui nós descobrimos a média, né, que automaticamente ele soma todos os valores e divide pela quantidade de itens. Aqui a gente descobriu o menor valor, né, dos itens, né, dos valores selecionados, e aqui o maior valor dos itens selecionados. Tá? Então, para o menor valor é mínimo e para o maior valor é máximo. Muito bem. Agora eu tenho uma situação em que eu quero descobrir qual o segundo maior valor, perdão, o segundo menor valor e o segundo maior valor. Então, vamos escrever aqui segundo menor valor e aqui segundo maior valor. Muito bem. Poderia ser o terceiro, o quarto, o quinto, né? Depois a gente vai ver como é que isso daí funciona na fórmula. Nesse caso, eu vou utilizar a função menor. Tá? Ela é diferente da função mínimo, tá? Porque aqui eu defino, né, o intervalo de células, que eu quero descobrir o menor valor, e aqui se ele é o segundo, terceiro ou quarto menor valor. Vamos ver isso daí na prática. Então eu quero saber o segundo menor valor desse intervalo de células, e aqui eu vou colocar o número 2, porque eu quero saber o segundo menor valor. Se eu quisesse saber o terceiro menor valor ou o quarto menor valor, eu colocaria aqui, ó, 3, 4, 5 e assim por diante. No nosso caso, né, nesse exemplo, é o segundo menor valor. Então eu coloco aqui o número 2. E tá ali, eu já dei Enter aqui sem querer, e ficou ali 2,3. Né? Vamos transformar isso daqui, né, em contábil, né, em reais. Tá ali, 2,30, então é o segundo menor valor aqui desses valores selecionados. Vamos ver se isso é verdade. 1,80 é o menor valor e aqui 2,30 é o segundo menor valor. Provavelmente o terceiro menor valor, vamos ver aqui, seria 2,90. Vamos ver se é verdade. Terceiro menor valor. Então vou mudar aqui para 3. Ali, 2,90 é o terceiro menor valor. Vou voltar aqui para 2, né, porque o nosso exemplo é o segundo menor valor. Tá ali. E agora eu quero saber o segundo maior valor. No caso do menor valor, é menor. No caso do maior valor, obviamente, é maior. Mesma coisa, né? Seleciono aqui esse intervalo e coloco o 2, porque eu quero descobrir o segundo maior valor. Dou um Enter aqui. Muito bem, o segundo maior valor é 7,50. O primeiro valor, né, maior valor, que eu utilizei aqui o máximo, é 12,50. E o segundo maior valor é 7,50. Tá? Então é importante não confundir as fórmulas mínimo e máximo com menor e maior. Mínimo e máximo é para descobrir o menor deles, né, geral. E o maior é para o máximo é para descobrir o maior valor no geral. No caso do menor, é para descobrir o segundo em diante,
E no caso do maior, é para descobrir o segundo em diante maior valor. Ok? Então, vamos continuar aqui. Menor, seleciono aqui, ponto e vírgula, 2. Aqui, opa, aqui eu acho que eu errei, peraí. Ah, não, tá certo. Aqui é maior, seleciono aqui, ponto e vírgula 2. Menor, seleciono aqui, ponto e vírgula 2. Maior, seleciono aqui, ponto e vírgula 2. Igual, menor, seleciono aqui, ponto e vírgula 2. E aqui, maior, seleciono aqui, ponto e vírgula 2. Então, temos aqui, opa, entrou uma vírgula aqui, deixa eu apagar, muito bem. Então, temos aqui soma para descobrir o total, né, de um intervalo de células, a média para descobrir a média de valores de um intervalo de células, o menor valor, utilizando aqui a fórmula do mínimo para descobrir realmente o menor valor desse intervalo de células, o maior valor, utilizando o máximo para descobrir o maior valor desse intervalo de células, o segundo menor valor, o segundo menor valor, utilizando a fórmula menor, onde eu pego o intervalo de células e defino se eu quero o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. E o segundo maior valor, o intervalo de células, e aqui eu defino se é o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Tá? Então aqui nós temos as 4 fórmulas, né, mais básicas aí do Excel. São fórmulas bastante simples, mas que facilitam bastante o trabalho em diversas situações, em diversos casos que a gente precisa trabalhar, ok? Então a gente pode utilizar essas fórmulas, por exemplo, para fazer um orçamento doméstico, né? Uma planilha financeira pessoal, né? Então dá para usar essas fórmulas para isso, ok? Então vamos dar uma formatadinha agora no nosso trabalho, né? Deixar ele um pouquinho mais, com visual um pouquinho mais bonito. Então aqui eu centralizei, né? Vou aumentar aqui um pouquinho a altura da linha. Vou centralizar também aqui na vertical, né? Percebam que eu centralizei na horizontal e na vertical, para ele ficar aqui no meio da célula, né? Aqui também vou aumentar um pouquinho a altura da linha. Então vou selecionar tudo aqui, ó. Olha só. Selecionei aqui, botão direito, altura da linha. Vou colocar 20. Ali, ficou bom. Vou centralizar na vertical. Isso. Vou selecionar aqui, colocar em negrito. Os valores aqui dos produtos. Eu vou alterar a cor. Vou deixar aqui um azul. Os valores do total eu vou deixar em vermelho escuro. Os valores da média vão ficar em roxo. O menor valor vou deixar aqui em verde. O maior valor em vermelho. O segundo menor valor, aqui uma outra tonalidade de verde. E o segundo menor valor. Aqui. Muito bem.
vou selecionar aqui. Aqui, olha só, aqui eu vou colocar as bordas, né? Se eu mandar imprimir isso daqui, né, isso é importante vocês entenderem. Se eu mandar imprimir isso daqui, as linhas não aparecem na impressão, né? Então vai ficar esquisito. Deixa eu até ver aqui se eu tenho como... Deixa eu ver aqui, arquivo, imprimir. Aqui, olha só. Tá? Então a gente não tem as linhas, né? Isso daqui pode dificultar depois na hora na hora que precisar, na hora que imprimir vai ficar ruim de ler, né? De ler a planilha. Então isso daí atrapalha um pouco. Então se eu pegar aqui e colocar uma borda, ó, eu venho aqui, né? Todas as bordas, vou fazer a mesma coisa aqui, todas as bordas, aqui. Percebam que aqui eu só clico agora no ícone, né? Porque eu já defini inicialmente todas as bordas, né? Então é só clicar e ele já aplica todas as bordas. Vamos ver como é que ficou aqui na impressão. Imprimir, olha lá, tá? Então eu já tenho, isso daqui facilita depois na hora da visualização. Muito bem, vamos mudar aqui um pouquinho as cores. Aqui eu escolho a cor de fundo. Certo? Um outro truque, né, vamos fazer o seguinte. Eu quero utilizar cores intercaladas. Então essa linha, essa linha, essa linha e assim por diante vão ter uma cor. Essa linha e assim por diante vão ter outra cor. Então eu posso fazer dessa forma. Eu pego aqui, seleciono as células que eu quero, venho aqui e coloco uma cor. Muito bem. Aí eu venho aqui e coloco a mesma cor. Venho aqui e coloco a mesma cor. E assim por diante. Só que isso daí dificulta um pouquinho, né? Não é muito eficiente. A gente pode fazer o seguinte, então. Seleciona essa linha, pressiona a tecla Ctrl e seleciona as linhas que você quer, né? As células aqui que você quer intercaladas. E aí é só clicar na cor que você quer. Olha só, automaticamente ele já preenche, né? Aquelas que eu selecionei. Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Seleciono aqui. Vou escolher uma cor um pouquinho mais escura. Tá ali. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. E... Nossa, aqui não ficou boa. Aqui. E aqui. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Aqui a gente tem uma ideia de como ficaria se tivesse impresso. Tá? Observa que aqui na hora de imprimir, ele criou duas páginas, né? Então ele jogou a coluna do mercado 4 lá para outra página. Tá? Nesse caso a gente teria que mudar aí a configuração da nossa impressão. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou mudar a orientação do papel, né? Eu vou deixar aqui no formato paisagem. Tá? Então no formato paisagem eu consigo imprimir todas as colunas da minha tabela.
Muito bem, vou voltar aqui. E com isso a gente termina a aula de hoje, né, com as fórmulas básicas aí do Excel, e que são, apesar de simples, elas são bastante úteis. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, dá um joinha aí pro vídeo e a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.